Bom dia, pessoal. Dando sequência às nossas aulas. Esse slide aqui, vocês já têm ele na plataforma. A gente já viu a parte inicial. E como o nosso foco é estar trabalhando com regiões geoeconômicas, a gente já viu sobre a Amazônia, né, o complexo amazônico, e sobre o Nordeste. E agora o nosso foco vai ser a região Centro-Sul, certo? Essa aqui está em vermelho aqui, tá? Então eu vou adiantar alguns slides, porque essa parte introdutória aqui a gente já viu nas aulas anteriores, na aula anterior, na verdade. E aí vamos focar. Bom dia, pessoal. Dando sequência às nossas aulas. Como vocês bem sabem, a gente está estudando complexos regionais, não é? E já trabalhamos a região do centro da Amazônia, o Nordeste, e agora a gente vai estar vendo um pouco sobre o complexo regional do Centro-Sul, né? Então, dando sequência aqui, só um dado, né, rapidamente, falando que esse complexo regional, ele corresponde a 24% do território nacional, certo? Tratando aqui de alguns aspectos naturais, né? A gente vai ter uma região com relevo que é bem movimentado, então a gente tem aí planaltos, tem serras, né? Tem um clima também tropical, e esse clima tropical ele vai influenciar na vegetação, onde a gente encontra aí a Mata Atlântica, a floresta de araucária, certo? Os rios, as bacias hidrográficas dessa região, eles acabam sendo também perenes, né? Ou seja, aquele rio que não seca, a não ser que tenha um período muito prolongado sem chuva, o que é difícil, porque nessa região a gente vai ter chuvas regulares, certo? Diferentemente do Nordeste e do semiárido brasileiro, que a gente já viu anteriormente, tá? Mas do ponto de vista humano e econômico, né? Essa região Centro-Sul, ela acaba sendo super importante do ponto de vista econômico para o território nacional, tá? É uma região aí que concentra 60% da população brasileira, então veja que é uma região muito populosa, né? E como é uma região economicamente forte, e essa economia que existe hoje no Centro-Sul, ela, na verdade, ela tem começa muito fortemente na década de 50 do século passado, porque é justamente na região sul, melhor, na região sudeste, né, que inicia o processo de industrialização. E esse processo de industrialização ele influencia diretamente na urbanização e no desenvolvimento econômico, certo? Então, por isso que justifica essa região ter aí em torno de 60% da população brasileira, não é? Então, ela vai ter também a presença de muitos imigrantes, uma vez que as várias outras regiões do país, muita gente migrou para essa localidade em busca de trabalho, de melhores condições de vida. A prova disso é o Nordeste, não é? Que na década de 70 muita gente foi morar na região, aí no Centro-Sul. E mais especificamente em São Paulo, no Rio e Minas, né? Então, as principais atividades econômicas, a gente tem aí a Bolsa de Valores, a mineração, a indústria petroquímica, né? Automobilística, tecnológica, enfim. E a agricultura de exportação, né? Ou seja, aquele tipo de agricultura que é cultivada em grandes propriedades e que toda essa produção ela é exportada, ou seja, ela vai para fora, né? Para fora do país, certo? E o setor de serviços também. Mas agora a gente vai fazer um paralelo, né? Tentando comparar o que é que essa região ela tem a ver com as outras e quais as desigualdades que a gente encontra nelas, tá? Então aqui a gente tem, né, globalização e desigualdades regionais, esse tópico, certo? Globalização nada mais é do que a mundialização do capital, certo?
e a mundialização da informação, enfim, ou seja, é você estar aqui no Brasil e ter condições de saber o que está acontecendo em outras regiões do país, por exemplo, através da internet ou do mundo também. Bom, essa globalização ela mostra, né, ela acentua essas desigualdades regionais e esse intercâmbio global, né, ele cada vez mais ele vai aprofundar as especializações produtivas de cada país, ou seja, o que é que cada país produz do ponto de vista econômico, do ponto de vista da agricultura, por exemplo, né? Soja, milho, enfim. Bom, mas passando aqui, né? E aí, o que é interessante nessa região centro-sul do país são as disputas por financiamentos, né, investimentos. Essas guerras fiscais nada mais é do que os estados, eles favorecem de alguma forma empresas que vêm de fora para se instalarem na sua região, porque ela vai, de certa forma, trazer emprego, gerar renda, né, movimentar a economia. Então isso é importante. E aí cada país, ou melhor, cada estado, ele acaba dando incentivos fiscais, né? Isenção de impostos, é, terreno já pronto, certo? Mas essas empresas elas também olham se tem mercado consumidor, se tem mão de obra qualificada, tá? Então tem uma série de fatores aí que envolve tudo isso. Bom, e aí um novo momento econômico do país seria tornar as outras regiões do país, como a Amazônia e o Nordeste do Brasil, com um potencial econômico semelhante, né? Obviamente que isso leva um tempo, mas a região Nordeste, por exemplo, dos anos 2000 para cá, vem passando por um desenvolvimento bem interessante do ponto de vista industrial, tá? Então, realmente, a industrialização ela se concentra no núcleo econômico do Brasil, que a gente chama aí desse triângulo central, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, certo? E a gente tem, né, um modelo de industrialização aí para importação, tá? E essa abertura para esse desenvolvimento econômico no centro-sul do país, ele teve muito incentivo internacional, né? Muito investimento vindo de fora. Certo? Então, só para a gente ficar atento a um pouco dessas desigualdades regionais, né? Uma vez que a gente já viu o complexo da Amazônia e a região Nordeste, mas nós sabemos que dentro do país nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Né? Então, só para a gente ter uma ideia aí, por exemplo, do PIB, quais são os maiores PIBs? Quais são os menores PIBs? Né? Então, isso, de certa forma, está completamente associado à renda e à economia de cada região. Então, a gente tem os maiores PIBs justamente na região Sudeste, na região Centro-Oeste, né? E os menores aqui na região Norte e Nordeste do país. A mesma coisa acontece com a taxa de analfabetismo, né? Então a gente tem aí tanto a região Norte quanto a região Nordeste com altas taxas de analfabetismo quando comparado com o Centro-Oeste, né? Ou Sul ou Sudeste do Brasil, certo? Então, de certa forma, isso mostra um pouco essas desigualdades regionais, tá? E aí, o que é que há um esforço, né, para tentar superar essas desigualdades regionais, tá? Então, para isso foram criadas algumas superintendências e no Nordeste a gente pode citar a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né? Então, essa SUDENE ela acaba recebendo investimento de fora, começa a fazer planejamentos de como, do ponto de vista regional, o que, é que a região tem de potencial para poder desenvolver, tá? Então, auxilia muito nesse sentido, né? E esforços governamentais, né, para superar essas desigualdades, né? A questão política acaba sendo bem importante para isso. E também o surgimento de novos polos econômicos no Brasil. Então, na região Nordeste, a gente tem vários polos novos, né? Como, por exemplo, na Bahia, o polo industrial de Camaçari, o polo do agronegócio no oeste baiano,
Em Pernambuco a gente tem Suape, tem Goiânia, tem o Polo Testa de Toritama, o agronegócio também em Petrolina, certo? Com a fruticultura irrigada, certo? E o turismo também, que está bem alta nesse momento atual, né? Eu digo nesse momento atual, falo dos anos 2000 para cá, tá? Não estou falando especificamente desse ano da pandemia, não. E é isso, gente. Brigadão aí pela atenção e até a próxima, certo?